Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa aula 2 do nosso curso para a prova discursiva, né? Que são 4 encontros e estamos no encontro, como eu acabei de dizer, de número 2. Eu vou começar explicando para vocês esse material que está aí na tela, tá? A aula não é sobre ele, tá? Mas eu vou só explicar porque eu vou colocar à disposição de vocês lá na sala de aula do Google Classroom, tá? Então, eu acredito que na aula passada, eu disse para vocês que a banca, após a prova discursiva, ou quando está próximo não, quando vai sair o resultado, vai variando muito de uma banca para outra. Quando vai sair o resultado da prova discursiva, ou assim que sai, a banca disponibiliza um padrão de resposta, tá? Então, o que é um padrão de resposta? É o que a banca espera que vocês respondam, né, em relação ao que ela perguntou. Veja, por que eu estou explicando isso aqui? Porque eu vou colocar esse material à disposição e aí vocês podem olhar lá no material e dizer assim, poxa, a banca, Sandra disse que a banca iria esperar um texto argumentativo e o que eu estou vendo aqui no padrão é outra coisa. Quando a banca lança um padrão, ela não lança o texto que ela espera que você escreva, tá? Ela lança, às vezes, tópicos que ela espera que esteja no seu texto, e aí eu vou mostrar para vocês, ou então, as fundamentações legais que ela espera que você tenha citado lá no seu texto, e aí eu vou mostrar só um pouquinho. Eu peguei justamente um padrão de resposta de uma prova que ela aplicou nesse município aí de Araraquara, e peguei justamente o do magistério, porque aí vocês também vão ter uma noção da área de vocês, o que ela cobrou nessa prova, para desmistificar como é essa questão discursiva. Então, vocês vão desmistificar no sentido de ver o que ela vai perguntar e como ela pode perguntar, né? Não é o que de fato vai estar lá sendo perguntado, porque se a gente já soubesse, seria ótimo, tá? Mas para vocês entenderem, como esse padrão, tá? Mas não é o texto que a banca vai esperar de vocês, é só os conteúdos que ela quer que você mencione no texto. Olha, eu vou passar aqui, que eu não vou ler todo o material. E aí eu vou até para um que seja bem extenso, um padrão extenso, para vocês entenderem, ó. Vou pegar aqui, ó, essa questão 3 do eixo da educação infantil. Ela traz todo, aqui é bem específico, né? Então, ela vai falar dos sons, das vogais, isso é para os alfabetizadores, né? E aí ela traz toda uma fundamentação, e aí no final, olha o tamanho, do enunciado para ela perguntar o que ela quer. E aí, ó, no final ela disse, analise os fragmentos de texto acima, ela trouxe 3 fragmentos de texto, porque, deixa eu marcar aqui, ó, começa o primeiro aqui, desculpem, começa o primeiro aqui, termina bem aqui é só a fonte, aqui é o segundo, que termina bem aqui, e a fonte, e aqui começa o terceiro fragmento, né? E aqui, por final, a fonte, tá? E aí, ó, o comando do texto, da produção do texto, da questão discursiva. Analise os fragmentos de texto acima e disserte acerca da importância do componente curricular arte, para o desenvolvimento integral do ser humano e de seu papel na educação em direitos humanos. Então, ela é bem específica, né? E aí ela traz um padrão, né? Aí, o que ela espera que você toque no texto? Aí, pelo tamanho do padrão, ó, interligação com a BNCC, ela quer que você faça isso, né? Mais ou menos o que o candidato fale.
Depois, as competências a serem desenvolvidas pelos discentes. Olha o tamanho do padrão. Aí você diz assim, não pode, né, um padrão desse tamanho. Lembrando que aqui não é o texto que a banca quer, é mais ou menos sobre o que você deve, né, discorrer no texto, descrever no texto, dissertar. Olha o tamanho desse padrão, né? Se a banca já disse lá no edital, né, que aguardaria de vocês um texto estourando entre 20 e 30 linhas. Então, como é que pode um padrão ser desse tamanho, Sandra? Aí são os possíveis assuntos, né, que você poderia tratar no seu texto. Claro que você não vai tratar sobre todos esses assuntos, mas a banca, no padrão, ela te dá mais ou menos uma orientação do que ela esperava, né? Não é o texto, a estrutura do texto. A estrutura do texto, ó, aqui é esse outro padrão, ó, no ensino fundamental. Aí ela traz, né, um pequeno comando, né, e diz, ó, desse modo discuta o tema da avaliação. Veja que o comando aqui, ó, foi bem curtinho. Ela fala 2 linhas sobre a avaliação, né? E em seguida diz, desse modo discuta o tema da avaliação escolar no âmbito da educação básica, apresentando desafios e sucessos vinculados à prática pedagógica. Eu, inclusive, peguei esse comando para a gente trabalhar a introdução hoje. Aí, ó, o padrão de resposta, os itens que ela quer que você mencione no texto. Aqui não é introdução, desenvolvimento, conclusão. Espero que isso tenha ficado claro. Então, esse padrão que eu vou colocar lá na sala de aula, tá? Tem vários, tem de todos os... todos os professores do magistério, né? Tem proposta da banca para vocês verem, né? Como é que ela mais ou menos cobrou nesse concurso aí, tá vendo? Eu estou colocando, tem de arte e educação, tem de ciência, de história, todos os professores têm aqui, tá? Para vocês darem uma olhada, só para vocês entenderem como é que ela vai perguntar, como é essa questão e o que é que ela espera, né? Espera de conteúdo e não de texto, tá certo? Foi clara, minha gente? Eu vou parar o compartilhamento, porque a nossa aula não é sobre isso. Né? Eu só queria dizer que ia colocar no grupo, na sala de aula, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Alguma dúvida? Porque se houver, eu já explico, né? Professora, eu não entendi, não. Diga aí, que aí eu explico. Novamente. Pronto. Parei o compartilhamento e agora eu vou compartilhar o material da aula de hoje, tá certo? Só um minuto. Só tirar logo esse material para ficar logo no jeito aqui o outro. Pronto. Então, vamos ao material da nossa aula de hoje. Pronto. A nossa aula de hoje é sobre introdução, tá? Nós vimos na aula passada, né, que o texto dissertativo, ele tem dissertativo argumentativo, né, que é o que a banca disse que vai cobrar, né, que vocês têm que fazer uma argumentação sobre a questão discursiva. Então, nós vimos que o texto argumentativo, ele tem um padrão, né? E que padrão é esse, professor? Aquele padrão clássico que a gente já conhece, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que eu não posso fazer do jeito que eu quero, introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto dissertativo argumentativo, ele tem elementos essenciais para cada uma dessas partes. Então, como eu disse na nossa aula passada, nós vamos começar a estudar, né, os elementos essenciais de cada uma dessas partes. O que é que não pode faltar em uma introdução? O que é que não pode faltar num desenvolvimento?
e o que é que não pode faltar na conclusão, tá? Por que, professora, não pode faltar? Porque se faltar algum elemento desses que são essenciais, a banca pode lhe penalizar. A banca pode, já está lá, né, no critério de número 2, né, que ela vai trabalhar a organização do texto, a questão da progressão. Então, a própria banca, ela já disse que vai penalizar o candidato que não, né, estruturar o texto de forma correta, certo? Então, hoje, logicamente, nós vamos começar, né, pela parte mais importante do texto. Há quem pense que a parte mais importante do texto é o desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento é a parte que pesa mais, tá? Pesa mais porque tem uma pontuação maior, porque é lá que está o cerne do conteúdo do texto, tá? Mas, por que é, então, professora, que a senhora está dizendo, se o desenvolvimento pesa mais, por que que a senhora está dizendo que a parte mais importante do texto é a introdução? Veja, lembrem-se sempre disso. Introdução, né? Introdução é o projeto do texto. É quando você vai, né, fazer adquirir um bem, quando você vai realizar um sonho, né? Você tem um projeto, né? Você vai ali se organizar para aquilo acontecer na sua vida. Então, para que o texto aconteça, né? Você precisa projetar o texto. E a projeção do texto, ela é feita na introdução. Quando nós, corretores, vamos, né, corrigir o texto, nós nos baseamos primordialmente na introdução. Sempre que eu tiver dúvidas em relação ao seu texto, né, se você está progredindo com a ideia, se você está escrevendo sobre aquilo que você se propôs, eu vou voltar para a introdução. Porque é na introdução que você apresenta, né, o tema, que você contextualiza, que você mostra os argumentos que você vai desenvolver junto com a sua tese, né? Então, é na introdução que você vai colocar os elementos fundamentais do texto. E, tá, um ponto bem importante, né? Eu não sei se vocês já ouviram o seguinte comentário, tem gente que diz assim, ó, eu começo a escrever, mas quando chega no segundo parágrafo, eu não sei mais o que colocar. Uma pessoa dessas que diz algo como isso que eu acabei de falar, essa pessoa não fez uma boa introdução. Porque a introdução, como eu acabei de dizer, né, a gente chama ela de projeto de texto, é porque ela já diz tudo aquilo que você vai escrever no texto. Então, ela lhe norteia. Então, quando você vai para o segundo parágrafo, você tem que ir na sua introdução e olhar qual foi o argumento que você apresentou primeiro. Quando você vai para o terceiro parágrafo, se é um texto de 4 parágrafos, você volta na introdução e confirma qual foi o segundo argumento. Porque, né, a introdução é a condutora do texto. Tudo que você apresentar na introdução, você precisa desenvolver. Por isso que a gente chama de projeto de texto, tá? No decorrer da minha fala e nos exemplos que eu vou apresentar, vocês vão perceber isso que eu estou dizendo. E aí, professora, como é que a gente faz exercícios, né, para fazer uma boa introdução? A gente vai analisar textos aqui em sala, o nosso exercício hoje é
analisar introduções e ver se, de fato, elas têm os elementos essenciais, porque é isso que o corretor vai analisar na introdução de vocês. E quando nós começarmos a produzir, né, que a partir da próxima aula, da nossa terceira aula, eu já vou enviar a primeira proposta, quando vocês começarem a produzir o texto, vocês vão fazer essa mesma avaliação que eu vou ensinar vocês hoje. A olhar para a introdução que vocês fizeram e dizer assim, eu apresentei o tema, eu contextualizei, eu coloquei a tese junto com os argumentos, né, eu fiz o fechamento da minha ideia introdutória. Então, é isso que vocês precisam aprender a analisar no próprio texto, porque é assim que o corretor vai olhar para o texto de vocês. Então, olha, primeira coisa, né, depois de saber que a introdução é o projeto de texto, é ela que conduz o texto, tá? Primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver uma boa introdução e, consequentemente, um bom texto, é compreender, né, a proposta que a banca está lhe dando, a proposta de texto, que é a questão discursiva, compreender o que está sendo pedido, solicitado naquela questão, para poder você construir sua introdução e dar, né, continuidade ao texto, certo? Então, você vai ler a questão, né, e identificar o que a banca está pedindo. Em seguida, né, o segundo passo é estabelecer os argumentos que você vai desenvolver. Professora, e o que são os argumentos? São aqueles assuntos que estão relacionados ao tema que deverão ser discutidos por você dentro do texto, né? E aí, se for um tema aberto, você pode escolher como é que você vai conduzir esses argumentos, mas se a banca já deixar isso especificado, né, na questão, como é que você deve, né, escrever seu texto, aí você não pode escolher argumentos diferentes do que a banca está pedindo. Professora, não entendi nada. Vamos à prática para vocês poderem entender melhor, e aí eu vou, né, ser mais clara. Foi o que eu fiz, eu peguei uma proposta, né, uma questão discursiva desse material que eu apresentei, quem chegou depois um pouquinho, tá? Eu apresentei um material, é importante assistir o começo da aula depois, um material que eu vou colocar lá na sala de aula, né, que podem orientar vocês não vão decorar aquilo não, porque a banca não vai perguntar a mesma coisa na prova de vocês, não. É só para vocês saberem como é que a banca pergunta, né, e o que ela espera, tá? Então, eu peguei lá daquele material uma questão, né, discursiva do cargo professor 1 do ensino fundamental, tá? E a questão diz assim, para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Durante muito tempo, a avaliação foi entendida como um processo excludente em sala de aula. Hoje, compreendemos a necessidade de discutir a avaliação como forma de contribuir na aprendizagem das crianças. Desse modo, discuta o tema avaliação escolar, ou avaliação escolar, no âmbito da educação básica, apresentando, olha o que é que a banca espera que você discuta, avaliação escolar, apresentando desafios e sucessos. Estão percebendo aí? Então, olha o que eu acabei de dizer. Você tem que entender, compreender a proposta que a banca está lhe dando, a questão que a banca está lhe dando, porque você não vai escrever sobre o que você quer em relação àquele tema.
Às vezes, você pode até escrever, né, quando a banca não fecha o tema, mas o que foi que ela fez aí? Ela fechou a questão. Ela disse que o tema é avaliação escolar, mas ela espera que você apresente os desafios e os sucessos, né, que estão vinculados à avaliação escolar, a essa prática pedagógica. Entenderam? Então, quais serão meus argumentos? Desenvolvimento, parágrafo. Lembrem-se que eu disse para vocês que eu vou, durante as nossas aulas, né, orientar vocês para trabalhar com um texto de 30 linhas, que é mais fácil vocês condensarem 30 linhas do que ampliarem 20. Né? Então, a gente vai sempre trabalhar com essa ideia de 4 parágrafos. Então, desafios e sucessos vinculados à avaliação escolar serão seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai falar sobre desafios, né? Argumento 1 será os desafios, e argumento 2, né, serão os sucessos vinculados à avaliação. Então, vejam bem. Professora, eu posso falar da avaliação do jeito que eu quiser? Se você falar de avaliação escolar do jeito que você quiser, sem falar desses 2 pontos que a banca está pedindo, você corre o risco de zerar. A banca lhe pediu uma coisa e você fez outra. Estão entendendo? Então, é para ficar claro que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que a banca está lhe pedindo. Ok? Então, vamos para frente. Olha só. E aí, explicado essa primeira parte, né, eu vou já mostrar a vocês como é que vai ficar esse parágrafo, como é que deveria ficar esse parágrafo de introdução, que hoje nós vamos falar só de introdução, como é que ficaria esse parágrafo, né, desse jeitinho que a banca está pedindo, desafios e sucessos, com os elementos essenciais. Olha só. O nome é introdução, né? Porque eu já disse para vocês que é um parágrafo curto, né? Introdução é um parágrafo curto que serve apenas para abrir o texto. Mas o que deve estar, né, nesse parágrafo curto, que não pode faltar, e que se faltar eu vou ser penalizado? Né? A banca vai descontar lá uma pontuação, porque ela vai dizer, ele não apresentou o tema na introdução, ele não contextualizou. O que é contextualizar, professora? Apresentar o tema, né? O nome já diz. É dizer com outras palavras, você não vai copiar o que a banca está lhe dando de tema, não. Você vai dizer com suas palavras, né? Apresentando aquele tema, dizendo de que cenário você está falando, né? Contextualizando, você pode situar no tempo, né? Atualmente, hoje em dia, né? Você pode dizer no Brasil, né? No Ceará, enfim, você pode contextualizar, situando no tempo, no espaço, ou numa determinada situação, né? Você vai se posicionar sobre o assunto, você vai falar de forma positiva, de forma negativa. Veja que a banca, né, a sua tese tem que ser baseada com o que a banca está pedindo. Veja que a banca quer desafios e sucessos. É como se você fosse mostrar, é como não, é você mostrando aqueles questionamentos que envolvem a avaliação, mas aquilo que tem de bom, né, relacionado à avaliação. Então, na sua tese, na sua introdução, o que é que você vai dizer? Você vai dizer que a avaliação é um tema que traz uma discussão para o cenário escolar, que traz uma discussão, né, que divide opiniões na educação, ainda é um tema bastante conflituoso. Sua tese tem que ser voltada para o que a banca está lhe pedindo. Você não pode apresentar o texto dizendo que a avaliação é algo sempre muito positivo,
né, na educação, algo perfeito, como se não tivesse desafio, porque a banca está te pedindo para tratar dos desafios, tá? E os argumentos? Os argumentos são os tópicos que eu vou desenvolver, tá? Que nesse caso, dessa proposta, dessa questão, né, que a gente está tratando, a banca já disse o que é, né? Desafios e sucessos. Então, os argumentos eu vou apresentá-los de forma sucinta na introdução. Oxe, professora, como é que eu vou apresentar os desafios e os sucessos na introdução? Não, você não vai apresentar detalhadamente. Detalhadamente, você vai apresentar no desenvolvimento, mas você vai dizer na sua introdução que vai discutir no seu texto os desafios e os sucessos vinculados à prática pedagógica. E detalhe, na sequência que você apresenta na introdução, você precisa desenvolver. Se você primeiro disser que vai tratar dos sucessos e dos desafios, você tem que escrever o segundo parágrafo sobre os sucessos e depois sobre os desafios. Se você disser o inverso, que vai, na introdução você disser que vai tratar dos desafios e depois dos sucessos, você tem que desenvolver seu texto na mesma sequência que você apresentou. Porque o corretor, ele vai conferir. Deixa eu olhar o que foi que ela disse que ia discutir, em que ordem, para ver se você fez na ordem certa. Certo? Ok? E, por fim, você vai fazer o fechamento, né? Que eu vou mostrar agora como é que isso fica estruturado no parágrafo com isso que a banca pediu. Então, veja só, professora, tem que ser nessa sequência que está aí, a introdução tem que ser desse jeito, primeiro apresenta o tema, depois contextualiza, depois a tese, depois os argumentos e o fechamento. Eu não falei de sequência, eu falei que esses são os elementos que devem estar na sua introdução. Eles são os elementos essenciais. A sequência, né, que você vai apresentar isso na introdução, isso vai da organização de cada um em relação às ideias. A única coisa que não pode sair do lugar aí é o fechamento. Eu não posso começar meu texto fazendo um fechamento da introdução. Então, eu posso. E o ideal, aí eu sempre oriento meus alunos, é, no fechamento, colocar os argumentos. Os argumentos, né? Aqui, ó. Eu sempre digo assim, fechamento mais argumentos. Então, argumentos 1 e 2, né? Então, os argumentos, para ficar mais fácil, eles podem ficar dentro do fechamento. Fica uma maneira mais didática de você organizar a sua introdução. Agora, eu posso começar contextualizando, eu posso começar apresentando a tese, dizendo assim, que o tema avaliação é muito discutido no meio dos educadores. Ó, eu já estou apresentando a minha tese, né? Avaliação escolar, eu posso apresentar a tese junto com a apresentação do tema, né? Eu posso contextualizar, né, atualmente, ou dizendo, ainda é um tema muito discutido. Quando eu digo ainda é, eu já estou contextualizando, eu estou querendo dizer que era e ainda hoje é. Né? Contextualizar é falar do tempo, do espaço, como é que esse tema, né, se encontra, ou em que perspectiva você vai falar sobre esse tema, né? Se é no passado, se é hoje, tá? Então, vamos ver como é que isso fica dentro do texto, dentro, né, de uma introdução organizada de acordo com essa proposta de questão que a banca traz. E aí, em seguida, né, nós vamos analisar introduções, eu junto com vocês, para vocês aprenderem a identificarem esses elementos essenciais, para vocês saberem fazer nos textos de vocês, olhar para a introdução e dizer assim, eu coloquei os elementos essenciais, né? O pensamento tem que ser esse, tá bom? Então, vamos aqui, ó.
exemplo dessa proposta de questão que a banca trouxe. Então, o que é que ela quer que eu escreva? Discutir o tema avaliação escolar no âmbito da educação básica, apresentando desafios e sucessos vinculados à prática pedagógica. Então, vamos lá. Ó. Eu vou começar apresentando o tema e a minha tese. A avaliação escolar constitui um instrumento fundamental, já estou dizendo o que eu penso, né? Claro que não sou eu, Sandra, é uma parcela da sociedade, né? Constitui um instrumento fundamental para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem. Veja, eu apresentei o tema já contextualizando, né? Não, desculpe, apresentei o tema junto com a tese. Na medida em que permite, aí eu ainda estou trazendo aí a importância do tema, em que permite diagnosticar avanços, identificar dificuldades e reorientar a prática pedagógica. Então, estou falando desse instrumento fundamental que é a avaliação escolar, né? Trazendo aí para um contexto e dizendo a minha tese, que constitui um instrumento fundamental, ok? Então, logo, ó, fiz o fechamento, estou fazendo o fechamento. Sandra, como é que eu começo o fechamento? Sempre com uma conjunção conclusiva. Logo, então, dessa forma, veja que eu não estou fazendo a conclusão do texto, eu estou fazendo o fechamento da introdução, né? Mas eu tenho que utilizar uma conjunção que indique resumo, conclusão de ideia, fechamento. Logo, é importante refletir, ó. Aí eu vou mostrar os argumentos que eu vou refletir no texto. Os desafios e os avanços, né? Ó, a banca não disse que queria que eu dissesse os desafios e os sucessos. Para eu não escrever a mesma coisa que a banca disse, eu coloquei avanços, né? E aí, ó, cabe a vocês, né, terem essa expertise de ir parafraseando, dizendo com outras palavras, né, o que a banca diz, para não ser repetitivo em relação à apresentação do tema. Então, logo, né, estou fazendo fecho. É importante refletir sobre os desafios e avanços que envolvem esse mecanismo. Que mecanismo? Avaliação, que é tema de grandes debates. Ponto. Aqui eu coloquei 2 pontos, na hora que eu estava, deve ter sido um errinho de digitação, que é tema de grandes debates. Então, veja, o que foi que eu disse? Introdução é um parágrafo curto, né? Eu apresento o tema junto com uma tese, a forma como eu vou discutir o assunto, né? Como instrumento aí fundamental, né? Que, enfim, que ele é importante, né? Que é um tema de grande debate, e apresentei os 2 argumentos, né? Que a banca pediu, os desafios e os avanços. Professor, e se ela não pedir? Né? Se ela só dissesse assim, vamos supor, desse modo, discuta o tema da avaliação escolar no âmbito da educação básica. Aí você iria escolher qual a ênfase você daria para o tema. Aí você ia pensar assim, ó, quando a banca não trouxer, né, deixar claro o que é que ela quer que você discuta, você vai pegar o tema e vai pensar assim, sobre a avaliação escolar no âmbito da educação básica, né? O que eu posso discutir? Muitos aspectos, né? Mas aí você tem que pensar que você não tem tantas linhas, que você só tem 2 parágrafos de desenvolvimento. E em cada um dos parágrafos você tem que tratar sobre um aspecto. Então, a gente sempre escolhe 2 pontos importantes relacionados à temática, para que sejam os argumentos que serão discutidos, né, no desenvolvimento do texto, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, vamos lá, para a gente ir, né, organizando melhor as ideias. Professora, alguém deve estar pensando, eu estava pesquisando, comecei a ver uns textos aí na internet,
E eu vi que tem gente que já começa citando assim uma lei, né? Segundo a lei de diretrizes e bases, a avaliação escolar é isso, isso e isso, e diz com suas palavras, né? O que é que a LDB fala sobre avaliação. Eu posso começar assim, ou posso trazer um dado estatístico sobre a avaliação escolar, né? Posso fazer uma comparação, a avaliação no passado e a avaliação hoje em dia. Eu posso começar, eu posso enfeitar, eu chamo de elementos adicionais. Eu posso enfeitar, professora, a minha introdução? Pode, tá? Pode. Mas, tá? É preciso que você fique bem ciente que um elemento adicional na introdução não substitui os elementos essenciais. Como assim, professora? Vocês sabem que a introdução ela tem que ser menor que os parágrafos de desenvolvimento. Vamos pensar, por exemplo, num texto de 30 linhas, uma introdução vai ter aí entre 5 e 6 linhas, tá? Então, vai que você quer enfeitar a sua introdução, trazendo aí logo uma lei no início para mostrar que você sabe, né? Não tem problema. O problema é você esquecer de colocar os elementos essenciais. Depois que você trouxer a lei, segundo a LDB, a avaliação é isso, ou então quiser citar um autor, né? Vamos pensar aqui no autor que trata de educação, Libânio, né? Segundo o Libânio, a avaliação escolar é isso, isso, isso e isso. Não tem problema. Aí, em seguida, né, você fala da importância dela do jeito que a banca está pedindo, né, porque você já está apresentando de certa forma, fala da importância dela do jeito que a banca está pedindo e faz o fechamento, né, coloca os argumentos que você vai discutir. Então, veja, só enfeitar a introdução não é suficiente. Tá? Quando o corretor, né, quando eu for corrigir seu texto, seu avaliador lá no dia, né, do concurso, quando pegar seu texto, ele vai achar ótimo, né, fazer igual o padre lá, Rosileuda, vai achar muito massa seu texto, mas ele vai procurar os elementos essenciais, né? Cadê ela? Se posicionou, né, disse os argumentos que vai discutir. Então, lembrem-se que o essencial não pode faltar na introdução, tá? Então, vamos aqui. Professora, de maneira estrutural, linhas, períodos, né? Que a gente já falou um pouquinho. Eu estou lembrando aqui, né, que é num texto de 30 linhas, tá? Essa quantidade de linhas que eu proponho aqui. Se for um texto de 20 linhas, a introdução é menor ainda, estourando 4 linhas, tá certo? Então, com relação aos períodos, professora, né, quantos períodos tem que ter minha introdução? Vou voltar lá na que eu escrevi para vocês entenderem, né, quem não lembra o que é período. Ó, nessa introdução aqui que está estruturada, só tem 2 períodos, ó. O período termina no ponto. Então, aqui tem um ponto, tem um período. Aqui tem outro ponto, tem o segundo período. Então, essa introdução, ela só tem 2 períodos. O comum é que uma introdução tenha entre 2 e 3 períodos. Se tiver mais que isso, vão ter frases curtas demais. Vai ficar uma introdução. Não sei o que, é isso. Não sei o que, isso. Nananana, vai ficar uma introdução muito primária, certo? Então, o ideal é que tenha de 2 a 3 pontos, que são períodos, ok? Na sua introdução. Voltando, né? Que você use um conector conclusivo onde? No fechamento, né? Termine o último período, tem que ser iniciado aqui, ó, como eu mostrei a vocês agora há pouco. O último período, seja ele o segundo ou o terceiro, deve ser iniciado
por um conector conclusivo, ou então uma expressão, tá? Ainda tem essa exceção, uma expressão que dê a entender que você está terminando o seu parágrafo de introdução, tá? Porque às vezes você não coloca a conjunção conclusiva, mas a forma como você falou dá a entender que você já está fazendo ali o fechamento da sua ideia, que vocês vão ver isso nos parágrafos que nós vamos analisar agora, tá? Então, o finalzinho da nossa aula, professora, como foi pouco hoje? Nós temos 1 hora de aula, estou dizendo finalzinho, porque já são 8h15, né? Nós vamos aí até 8h35. Então, o tema hoje era esse mesmo, né? A introdução, porque nós vamos trabalhar as partes da estrutura do texto argumentativo, tá? E agora nós vamos analisar algumas introduções para vocês irem percebendo quando está errado, quando está certo, o que é elemento de mais, o que é de menos, tá? Por exemplo, ó, essa, né, aqui é para a gente exercitar agora. Eu digo, identificar os elementos estruturais nos parágrafos que seguem, tá? Então, são os elementos que são essenciais, né, na estrutura da introdução. Então, ó, visivelmente, olha para cá. Claro que aqui está digitado, né? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digitado. E se fosse escrito à mão, ia ficar enorme, né? Essa introdução. Então, assim, a gente já está percebendo, se bem que a margem aí está bem estreitinha, mas a gente já percebe que tem informação demais nessa introdução, tá? Então, eu trouxe algumas introduções, né, voltadas para a educação, né, de outras temáticas, para vocês observarem isso. Então, essa primeira é sobre tecnologia, essa segunda é sobre a integração família-escola, e essa terceira é sobre a história da educação. São temas bem gerais dentro, né, do magistério, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que está passando, que a gente já está vendo que essa introdução tem elemento demais, né, para vocês saberem analisar quando vocês forem fazer as de vocês. O avanço das tecnologias da comunicação e informação transformou, ó, a pessoa já está se posicionando aqui, né? Está dizendo que transformou profundamente as formas de interação, né? Isso é uma verdade, né? Mas a gente percebe que essa pessoa compreende, né, o avanço da tecnologia como algo que veio, né, para modificar a vida das pessoas. Então, transformou profundamente as formas de interação, de acesso ao conhecimento e de aprendizagem na sociedade contemporânea, ó, contextualizou, né, colocou que era nos dias atuais. Então, tá interessante esse primeiro período, tá? Mas a gente poderia enxugar um pouquinho, né, já que a gente está percebendo que está muito extenso. Então, poderia dizer que o avanço das tecnologias da comunicação e da informação, né, transformou profundamente, né, a forma de aprender na sociedade contemporânea, porque se eu vou tratar de educação dentro da escola, ou, desculpe, tecnologia dentro da escola, né, eu poderia, veja, para a gente diminuir, né, a gente poderia retirar aqui, ó, né, transformou profundamente, eu tiraria essas formas de interação, de acesso ao conhecimento, eu tiraria e colocaria, transformou profundamente, né, a maneira, né, de aprender na sociedade contemporânea. Eu não vou escrever, mas depois, quando vocês forem rever a aula e tudo, vocês podem ir fazendo essas observações. Então, de aprender, né, eu mudaria para dar uma enxugada. Bom, no contexto educacional, ó, se eu já estou dizendo de aprendizagem, né, na sociedade, mas claro, pode ser aprendizagem de modo geral, não só escolar, né? Então, no contexto educacional, essas ferramentas representam não apenas recursos didáticos, mas também instrumentos capazes de potencializar
o protagonismo dos alunos e inovar o processo de ensino. Tá meio esquisito, porque, assim, se são ferramentas, né, se são recursos didáticos, né, automaticamente, né, eles são utilizados para potencializar e, né, dar aquela melhorada na aula, né? Então, assim, também isso poderia ser dito de um jeitinho, né, mais resumido, tá? Então, nesse sentido aí, ó, começou, vai fechar. A gente já tá vendo que a pessoa vai terminar, né? Nesse sentido, discutir o papel das TICs, aí teve que repetir mesmo, lembrando, ó, eu só uso sigla quando eu já tivesse citado, né, o sintagma por inteiro, o nome por inteiro, certo? E aí pode falar só de TICs agora, porque já tinha sido citado o sintagma nominal por completo. Então, nesse sentido, discutir o papel das TICs, né, nas práticas educativas é essencial para compreender. Aí veja, ó, o que é que ele vai focar no texto? Os desafios e as possibilidades, né, que se colocam diante da formação docente e da qualidade da educação brasileira. Então, desafios e possibilidades, né, das TICs na formação e na qualidade da educação. Então, está bem interessante, né, a maneira como os argumentos foram apresentados no final, no fechamento, mas é um parágrafo que precisa ser enxugado, né? Porque vocês percebem que ele está extenso, né? Se fosse ser colocado no papel, por escrito, né, daria muito mais que 6 linhas. Entenderam? Então, assim, não é que os elementos, esteja faltando algum elemento, é porque a pessoa, né, se estendeu demais na apresentação, né, das ideias, mas você percebe que o tema está bem colocado, contextualizado, o posicionamento está claro, né, e os argumentos bem apresentados no fechamento. O parágrafo só está extenso. Poderia ser enxugado. Vamos olhar o de número 2. Olha só. A escola, como espaço de formação humana e social, não pode atuar de maneira isolada. Ó, já vem aí um posicionamento, né? Quando a pessoa diz não pode atuar de maneira isolada, já deixou claro a tese aí, né? E a gente já começa a perceber que vai falar da integração família-escola, mas isso ainda não ficou muito claro, né? Então, a complexidade dos aí vai contextualizar. A complexidade dos desafios educacionais contemporâneos exige a construção de uma rede de colaboração entre diferentes atores sociais. Então, veja que aí já, né, começa a deixar o tema claro, né, a integração, aí logo, ó, fechamento. As práticas de articulação entre escola, família, comunidade e movimentos sociais, então envolveu muita coisa, né? Aí representam uma estratégia essencial para fortalecer a qualidade do ensino, promover a inclusão e consolidar valores democráticos. Sandra, tem alguma coisa errada aí? Tem. Veja que são muitos os elementos que a pessoa diz que vai discutir, né? A integração entre escola, família, comunidade e movimentos sociais, o problema não é esse, o problema é justamente quando ele diz representa uma estratégia essencial, aí vem, ó, para fortalecer a qualidade do ensino, né? Promover a inclusão e consolidar valores democráticos. O que é o ideal que eu disse a vocês agora há pouco? Que sejam apresentados, pelo menos, apenas, né,
2 argumentos. A menos que no texto, né, quando a pessoa que foi organizar o texto, o restante, o desenvolvimento, ela tenha conseguido unir a questão do fortalecimento da qualidade e a promoção de inclusão num parágrafo só de desenvolvimento, para no terceiro parágrafo ela falar, né, dessa questão da consolidação dos valores democráticos, que é onde vai envolver aí, né, a comunidade e os movimentos sociais. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o ideal é que fosse apresentados apenas 2 argumentos, tá? Porque senão você vai ter pouco espaço para falar sobre o que você está se propondo. E quando, né, aí eu volto para aquela ideia, né, de introdução. Quando eu apresento na introdução, o corretor vai esperar aquilo dentro do meu texto. Então, se você não tem nem linha, nem condição de falar sobre tanta coisa, não apresente. Por isso que a gente diz pelo menos 2 argumentos, né? Pode ter mais, pode, mas nem sempre a gente tem a capacidade e linha suficiente para falar sobre tudo aquilo. Professor, e se eu não souber unir, né? Aí foram apresentados 3 argumentos. Se você não souber unir um com o outro, para fazer um parágrafo de desenvolvimento, você vai ter um problema de progressão textual, né? Vai ter uma quebra na ideia do texto. Aí você vai perder na pontuação. Se eu dividir, professora, se eu apresentei 3 argumentos, se eu dividir em 3 parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento vão ficar bem pequenininhos, né? Talvez até menores que a introdução e que a conclusão. Não pode. Evidencia-se um erro estrutural também, tá? Então, por isso a orientação da apresentação de só 2 argumentos. Quem já fez Enem aqui, né, sabe que a orientação também é essa. Apresente apenas os argumentos que você vai conseguir desenvolver, e o ideal é sempre 2, né? Para que você tenha espaço, linhas para desenvolver, explicar, trazer informações adicionais, fundamentação sobre aquele argumento, porque não é só falar, né, superficialmente. No desenvolvimento, eu vou fazer um detalhamento daquele argumento. Então, eu preciso, né, ter espaço para isso. Vamos dar uma olhada na conclusão de número 3. Ou na conclusão, não, na introdução. Então, qual é, né, a falha aqui? O ideal deveriam ser apenas 2 argumentos, e não 3. Para não ficar tão extenso. E você não ter condições de desenvolver dentro do texto. Vamos olhar a outra, né, que vai tratar da história da educação. Ó, a educação é um fenômeno social histórico que reflete os valores, as relações de poder e as ideias de cada época, né? Já começa aí contextualizando. Aqui, inicialmente, não é a apresentação do tema, é a contextualização, nesse caso desse parágrafo, né? Então, compreender a sua trajetória, aí a gente já está vendo, né, de fato, o que é o tema do texto, que é a trajetória, a história da educação. Compreender sua trajetória é fundamental para interpretar os desafios e as conquistas que marcaram a formação do sistema educacional brasileiro. A gente já está vendo que está um pouquinho extenso. Dessa maneira, mas tem um fechamento, ó, foi organizado em 3 períodos, né? Primeiro ponto, segundo ponto, né? Então, contextualizou e depois, em seguida, né, apresentou o tema dessa maneira. O estudo da história da educação torna-se essencial para o professor, né? Pois possibilita uma visão crítica sobre o papel da escola, as políticas públicas e os processos de ensino e aprendizagem ao longo do tempo. Ficou extenso, né? Essa explicação é desnecessária. Então, dessa maneira, o estudo da história da educação, né, torna-se essencial para o professor, né? Ponto. Poderia parar aí, né? E não, então, cabe
vírgula, cabe assim, né, discutir o assunto. Então, poderia dar uma fechada aqui, não fazer esse detalhamento, né, uma visão crítica sobre o papel da escola, as políticas públicas e os processos de ensino e aprendizagem. Ficaram 3 pontos aí, né, apresentados, que a gente espera que sejam discutidos no texto, aí foi o que eu acabei de falar, né, no parágrafo de número 2. É informação demais para pouca linha, né, porque lembra que ainda falta a conclusão do texto. Então, se eu apresento 3 pontos a serem discutidos, né, lembrando que eu não posso parar no terceiro ponto, eu tenho que terminar o terceiro ponto e ainda fazer a conclusão do texto. Então, o que é que a gente, né, compreende? E aí eu vou voltar, ó, para a introduçãozinha que eu elaborei, ó, curta, visivelmente, né, já curta, né, fazer o enxugamento das ideias, dizer somente aquilo que é suficiente para a compreensão da temática e do que foi pedido pela banca. Porque lembrem-se que não é na introdução que eu tenho que escrever muito, é no desenvolvimento do texto. Então, de fato, a professora não está muito curta, não. De fato, ela tem que ser curta, mas tem que ter aquilo que é essencial. Apresentação do tema, contextualização, né, junto com a tese, fechamento com os argumentos de forma bem abreviada, né, para que não deixe espaço, né, para elementos que não são necessários e isso tornar a introdução muito extensa e você depois também não dá conta de apresentar argumento que você não vai ter espaço ou poder desenvolver dentro do seu texto. A aula de hoje, né, era somente sobre introdução, tá? Deem uma olhada no material que eu vou colocar lá, né, na plataforma, na nossa sala de aula do Google. Lembrando que ali o padrão de resposta não é o texto que você vai produzir, é somente a forma como a banca espera que você trate o assunto. Os pontos que ela quer que você discuta sobre o que ela lhe perguntou, né? E lá tem exemplos de cada uma das áreas não, de cada um dos cargos do magistério, para vocês verem, nesse concurso dessa prefeitura aí, a banca cobrou 3 questões, não eram só 2 questões discursivas, eram 3. Teve gente já me perguntando, professora, para cada questão, a banca vai trazer um textinho, né? Vocês vão perceber lá no material que tem questão que a banca é bem objetiva, fale sobre tal coisa. E tem questão que a banca traz um exemplo e arrodeia, traz a lei, para depois, no final, ela dizer o que é que ela quer. Então, as questões, elas não têm o mesmo padrão. Ela pode variar desde uma questão bem objetiva, dizendo, discorra sobre tal aspecto ou da sua área específica, ou da educação como um todo, apresente causas e consequências de tal assunto, né? Enfim, como ela pode se estender um pouco mais no texto da questão e lá no finalzinho ela dizer o que é que ela espera de vocês. Então, ficamos por aqui. Uma boa noite para todos vocês. Próxima aula, o nosso foco vai ser o desenvolvimento, e aí a gente já vai começar, eu já vou enviar a primeira proposta, né, para que vocês possam produzir, me mandar no privado, para a gente começar a fazer as orientações individuais, tá bom? Grande beijo, boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês.